Senhor, quantas vidas existem e são cativadas porque você, mulher, existe na vida delas. Ser mulher é um dom do Senhor. Ser mulher não é somente um dado da tua existência física, mas é uma vocação da parte do Senhor. Eu louvo a Deus por todas as mulheres dessa igreja. Louvo a Deus por todas as pessoas que podem conviver com vocês. E quando estiver difícil, lembre-se disso, que Deus te fez de um modo maravilhosamente precioso. Não se esqueça disso jamais. E você, que convive com uma mulher, homem, esposo, pai, filho, que Deus possa te dar a graça de lembrar a essa mulher que vive com você o imenso valor que ela tem. Amém? Quando eu nasci, não tinha ainda, não lembro se já compartilhei com vocês aqui, mas não tinha ainda ultrassonografia, né? Tinha, mas era só para gente muito rica, a gente não tinha condição de fazer naquela época, era, não sei se vai ter gente aqui dessa época, era o INAMPS. Quem lembra do INAMPS? Não levanta a mão, senão vão saber a nossa idade. Não, a gente ouviu falar. Não, a gente ouviu falar. E não dava para fazer ultrassonografia pelo INAMPS. Mas era eu, né, na barriguinha da mamãe. E era a primeira neta, era a primeira filha, era a primeira Ribeiro, né? A primeira Ribeiro. E todos esperavam um homem. Todos queriam um homem, né? E aí nasci eu. E quando o médico chegou, carregando assim de cabeça para baixo, hoje eu nem sei se pode mais fazer isso. Mas naquela época era só assim, né? E a minha família viu que era uma menina. Uma parte da minha família ficou assim, meio bolada, assim, né? Poxa vida, não é um menino. Mas a história que eu conto do dia do meu nascimento é que meu avô, o primeiro pastor da nossa família, celebrou o nascimento de uma menina. Celebrou o nascimento de uma mulher. Deus já me deu muitas coisas preciosas na minha vida. Mas uma das coisas mais lindas que Ele me deu foi o presente de ser mulher. Ser mulher é um presente. Não se esqueça isso, Isadora. Ser mulher é um presente. Não se esqueça disso, Jennifer. Existem coisas que nessa vida só serão possíveis porque Deus te fez mulher. Amém? E nós já começamos a ministração dessa noite. Porque hoje nós vamos conversar, minha Cris, sobre as mulheres. E o que nós podemos aprender com elas? O que nós, filhos, esposos, companheiros, mulheres que convivem com outras mulheres, o que nós podemos aprender a partir da história de algumas mulheres muito, muito fortes, muito especiais? Eu quero falar de 3 mulheres hoje com você. Mulheres que você conhece. Você já ouviu essas histórias em algum momento? Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre elas e eu quero convidá-los a tentar entender que lições, Iri, elas nos compartilham. E quem sabe, Léo, você que chegou aqui essa noite, veio aqui, meu irmão tão precioso, trazido pelo Espírito Santo para receber uma dessas chaves que Deus entregou na mão dessas mulheres, mas que agora Ele compartilha com você, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você poderia hoje estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. O Espírito Santo te trouxe, princesa. Ele tomou pela tua mão e trouxe você aqui. Você vai sair daqui essa noite com chaves para transformar a tua vida.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lições que nós aprendemos com essas mulheres. E a primeira mulher, eu quero conversar com você essa noite, eu quero falar de Joquebede. Quem lembra de Joquebede? Quem era Joquebede? Quem era Joquebede? Quem vem na EBD vai saber. Quem era Joquebede? Era a mãe de Moisés. Que mulher, irmãos. Meu Deus. Que mulher. Era meio que uma força da natureza aquela mulher. Meu Deus do céu. Êxodo capítulo 2. Abre lá a sua Bíblia. Versículo 1 ao 10. Êxodo 2. De 1 ao 10. O que a gente aprende com a vida de Joquebede? Êxodo 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Tirinho, vai sair ali? Flunques. Isso, diz assim. Ora, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Mas vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Todos sabem que ela o escondeu porque havia um decreto que ordenava que todo menino hebreu que nascesse fosse morto. E o versículo 3 diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das suas criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. E então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? E a filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. E então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim e darei um salário a você. A mulher pegou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Uma coisa que eu aprendo com Joquebede é que é preciso escolher o principal. Escolha o principal. Separar o principal do secundário. Separar o mais importante das demais coisas. Fazer uma hierarquia de necessidades e tentar entender qual é a necessidade que precisa ser administrada agora. É uma arte, irmãos. Joquebede estava aqui em meio a uma série de coisas que faziam parte da sua existência. Como mulher, por exemplo, era cultura que houvessem tarefas com as quais os homens simplesmente não se envolviam. Fazia parte da cultura que cada família, quando tinha ali o seu ofício, a sua arte, alguns trabalhavam com tapeçaria, outros trabalhavam com outras coisas que serviam a vida das pessoas. A mulher estava ali junto com seu marido, fazendo acontecer, era a cultura. A sobrevivência das famílias se dava, Cris, por meio da força de trabalho da mulher, junto ao seu esposo. Então não havia aqui uma mulher que estava livre para escolher Moisés como a sua causa, porque não tinha outras, não era isso. Ela tinha uma vida de trabalho, não havia como sobreviver se ela não trabalhasse junto ao seu esposo.
Mas não apenas isso, não apenas isso. Joquebede tinha uma filha já maior para continuar criando, para orientar, por exemplo, era uma menina. Para dar ensino, para que ela pudesse saber como se conduzir publicamente. Uma filha que ela precisava cuidar, orientar, alimentar, vigiar, proteger. Ela não deixou de ser mãe de Miriam. Joquebede tinha outras coisas, outras prioridades. Por exemplo, as suas próprias necessidades. Como mãe, a necessidade de cuidar de si. A necessidade de cuidar da casa. Quantas coisas, irmãos. Mas nós estamos lendo o que nós estamos lendo, porque Joquebede soube separar o importante do principal. Existem muitas coisas importantes na nossa vida, Dedé. Mas nem todas as coisas são as principais. Uma das coisas que Satanás às vezes utiliza contra nós é no povoar das coisas importantes que temos na vida, nos confundir quanto qual é a coisa principal nesse momento. Sabe, os muitos estímulos, as múltiplas necessidades, as múltiplas coisas a resolver. E aí quando você percebe, o teu tempo está distribuído em coisas que são importantes, não é em coisas que são supérfluas ou irrelevantes, não, em coisas que são até importantes, mas elas não são a coisa principal. Minha irmã vivia uma coisa muito terrível que pode acontecer na vida de alguém quando a coisa principal está ficando para depois. Joquebede entendeu que o principal era fazer esse menino viver. O principal não tinha a ver com a comida que ela tinha que fazer. O principal não tinha a ver com a necessidade de cuidar do artesanato da família. O principal não tinha a ver com dar esse ou esse conselho para Miriam, que já estava ali, olha, uma moça, uma menininha. Ela entendeu que se naquele momento ela não fizesse de Davi o principal, ele não sobreviveria. E eu preciso perguntar para você quais são as coisas na tua vida que estão ameaçadas de morrer, porque você não está transformando isso em a coisa principal. Eu não tenho essa resposta, mas o Espírito Santo vai começar a te mostrar agora. Coisas que estão sendo tratadas na tua vida como se fossem mais uma área da tua vida, mais um problema para resolver, é mais uma questão no meio de todas as outras. Mas nessa noite, Deus está te dizendo, pare de transformar o principal em mais uma coisa. O principal pode representar a tua sobrevivência. Relacionamentos que não sobrevivem, porque quando precisavam ser transformados no principal, deixaram de ser. Saúde que geme, porque quando a saúde precisava ter se tornado a coisa principal, era só mais uma coisa. Ministérios, que hoje são ameaçados de morrer, porque deveriam ter recebido a importância do principal. Mas hoje vivem ameaçados. Deus trouxe você aqui para te ensinar uma coisa com Joquebede. Escolha o principal. Ninguém, guarda isso aqui, eu tenho certeza que já falei isso aqui. Ninguém vai responder algo de uma pergunta que não está sendo feita. Você não vai achar uma resposta de uma pergunta que você não está fazendo, Ayrton. Meu filho, se você não parar para se perguntar o que é que nesse momento na minha vida é o principal, você vai ficar perdido no meio de tantas coisas importantes que você tem. Você não pode se distrair, querido. Porque se você se distrair do principal, algo muito precioso vai deixar de viver. Moisés precisa viver. Qual é o Moisés que na sua vida está sendo ameaçado hoje? Moisés precisa viver.
O Moisés das suas emoções, o Moisés da sua saúde, quem sabe o Moisés do seu relacionamento, quem sabe o Moisés que se chama seus filhos, o Moisés do seu ministério, ou quem sabe o Moisés da tua vida com Deus. Tua vida espiritual não é o principal desde quando? Eu preciso te perguntar isso essa noite. Desde quando a tua vida espiritual deixou de ser o principal? Pagar contas passou a ser o principal. Preparar-se para uma prova passou a ser o principal. Cuidar das tarefas da vida passou a ser o principal. Mas nessa noite Deus te diz: aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, esse achará. O principal, o que te faz viver, aquilo que, se você preservar, será o que Deus vai usar para suprir todas as suas necessidades. E aí, Juju, o que acontece? Quando Joquebede faz de Moisés o principal, ela cria esse menino. E esse menino se torna o libertador, que cuidaria das necessidades de toda uma geração. Você está entendendo isso? O principal. Se você foca no principal, Dora, é isso que volta você com provisão para cuidar de todo o resto. Vamos falar de uma outra mulher? Você vai lembrar dela. Vamos falar de Ana? Ana. Abra aí a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 1. Outra mulher muito forte, meu Deus. Outra mulher que recebeu de Deus uma missão tão linda, que tem algo a nos ensinar nessa noite. Ana. 1 Samuel 1. Nós vamos ler de 1 a 11. Tem aqui uma chave que pode ser essa a chave que você está precisando levar hoje contigo. Que vai mudar a tua vida, vai virar alguma coisa aí na tua história. Minha princesa, eu declaro que você saia daqui com essa chave na tua mão, meu amor. Em nome de Jesus. 1 Samuel 1, de 1 a 11. Está aí? Está aí. Diz assim, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ana não tinha filhos. Todos os anos, esse homem ia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Guarde isso, ano após ano. Guarde isso, ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Perturbação, gente. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse... gente, grifa isso aí, Ana se punha a chorar e não comia nada, meu Deus. A mulher perturbava, a Penina perturbava, e ela resolvia isso chorando e fazendo uma dieta de depressão. Meu Deus do céu, hein? Todo ano é a mesma coisa. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer?
E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Grife aí, ó, certa vez. E quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto, grifa isso aí, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E nesse mesmo dia, nesse mesmo culto, nessa mesma entrega, Ana saiu com o seu ventre tocado, e Deus deu a ela a graça de gerar a Samuel. Nesse dia, irmãos. Mas eu quero te chamar a atenção para o que aconteceu aqui, que é para ver se a gente aprende alguma coisa importante com Ana. O texto que a gente acabou de ler vai nos dizer que Ana, todos os anos, fazia a mesma coisa. Ela saía da sua casa com o coração cheio de fé. Caminhava dias e dias sobre um animal, até chegar a um lugar de adoração, e ali ela adorava ao Senhor e colocava diante do Senhor o seu pedido. Ano após ano, ela fazia a mesma coisa, uma estratégia: eu vou sair do meu lugar, eu vou até a casa do Senhor, eu vou oferecer a Ele a minha adoração, o meu sacrifício e o meu clamor. Primeira estratégia, ela fazia isso todo ano. Segunda estratégia da Ana, quando vinha perturbada daquela mulher, meu Deus, aquela menina, meu pai, Jesus, hein? Parecia que estava de constante TPM aquela mulher menina. Ela ficava perturbando, hein? Perturbando. E a maneira da Ana lidar com isso não era dando uma gravata na menina. Não era colocando 1 quilo de sal no feijão de menina, para dizer que ela não sabe cozinhar. Não era indo de madrugada, vou cortar o cabelo dessa mulher aqui, vai ver só, vai amanhecer careca. Não era essa a estratégia dela. A estratégia de Ana era chorar e parar de comer. Como é que eu vou lidar com essa perturbação? Eu vou achar um canto aqui para eu chorar. Não quero comer nada não, eu vou ficar aqui no meu canto, vou ficar recolhida. Está muito difícil lidar com isso. A minha estratégia é me recolher para chorar e não quero me envolver com comida, nada disso não. E ela fazia isso a vida toda, anos e anos e anos. Mas houve um dia, certa vez, diz a palavra, que a Ana entendeu que estava na hora de ampliar as suas estratégias. E ela muda as estratégias. E ela vai, sim, à casa do Senhor, mas havia ali uma estratégia nova. E ela diz: Senhor, hoje eu trago algo novo, hoje eu amplio as minhas estratégias, hoje eu não quero fazer igual, hoje eu não quero usar a mesma forma que eu tenho usado nos últimos anos, hoje eu não vou chorar e me recolher sem comer. Não, Senhor, hoje eu não vou apenas oferecer a minha oração, Senhor, eu quero ampliar as minhas estratégias, porque eu preciso de um novo resultado. E a Bíblia vai dizer que ela agora faz um voto ao Senhor, irmão Maurício. E ela diz: Senhor, eu quero fazer um voto. Se o Senhor me der um filho, eu te devolverei esse filho. Não passará navalha em sua cabeça. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor ampliando as minhas estratégias. Com Joquebede a gente aprende que a gente precisa escolher o principal. Mas com Ana a gente aprende que é necessário ampliar as estratégias. Se você tem gemido e chorado há anos com algo, e você tem usado sempre as mesmas estratégias para tentar resolver esse algo, eu sinto dizer a você que isso pode demorar muito mais tempo do que você suporta.
Se você está querendo um resultado diferente, se você está querendo que haja alguma coisa nova acontecendo na tua vida, não dá para você continuar fazendo do mesmo jeito. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas pessoas que têm tentado resolver um problema do seu coração sempre da mesma forma. E pior, a forma que dá errado. Quantas pessoas, assim como Ana, quando a tristeza vem, quando o problema vem, ou às vezes até quando comete um erro, eu não sei se você conhece alguém assim. Você sabe que aquela pessoa cometeu um erro quando aquela pessoa se esconde. Você sabe que ela cometeu um erro quando ela para de comer. Você sabe que ela está triste quando ela entra no quarto e não sai mais de lá. Você sabe quando essa pessoa está vivendo muito mal, quando ela só trabalha e não pensa mais nada. Sabe aquelas estratégias que a gente usa para tentar lidar com um problema que a gente não tem a resposta? Mas essas estratégias não nos dão resultado de solução algum? Conhece alguém assim? Ainda tem aquelas pessoas que fazem o contrário da Ana, aí fica mais perigoso também, né? Já conhece alguém assim? Que quando o problema está rufando, quando as coisas estão muito difíceis, quando não sabe o que fazer, ao invés de fazer como Ana, se recolher, parar de comer, aí que a mulher come. Conhece alguém assim? Meu Deus do céu! E o pote de leitinho na casa já começa a tremer assim, ó. Meu Deus! Meu Deus! A gente vai buscando formas, sabe, que às vezes não são nada funcionais, igreja, não resolvem. Mas ao final do dia, a gente continua encerrando o dia, esperando que no dia seguinte uma solução apareça. Deixa eu falar para você, usando as mesmas estratégias, você vai ter os mesmos resultados. Usando as mesmas estratégias, você vai precisar continuar esperando. Será que nessa noite Deus não está dizendo para você que está na hora de você mudar de estratégia? Será que nessa noite Deus não está te dizendo que está na hora de você ampliar a sua estratégia, de você buscar novos recursos? Você tem tentado resolver do mesmo jeito. Resolveu? Você está feliz? Pastorinha, eu tenho tentado resolver desse jeito, mas não resolveu e eu não estou feliz. Então, por isso, Deus trouxe você aqui hoje, para dizer para você que assim como Ana, que suportou anos e anos, fazendo sempre a mesma coisa, hoje pode ser o teu dia de certa vez. Ela fez um voto ao Senhor. E houve um dia, que era só mais um dia de fazer tudo igual. Ana decidiu que ia fazer diferente. Quem sabe o diferente na tua vida é começar a orar, ao invés de continuar a reclamar. Quem sabe o diferente na tua vida é entregar ao Senhor, ao invés de tentar resolver com a força do teu braço. Quem sabe o diferente do que você tem feito é perdoar, ao invés de ressentir. Você sabe o que é o ressentimento? É quando a gente fica ressentindo. A gente sentiu e sente de novo, e sente de novo, e fica ressentindo. Você tem ficado presa nessa estratégia? Eu vou dizer para você, como psicóloga, eu tenho ouvido muitas pessoas. E as pessoas ficam envoltas nesse ressentir para tentar entender. Eu compreendo isso, porque o que a gente não compreende, às vezes nos segura presa à situação. E ela fica ali, Irineia, ele fica ressentindo, sentindo de novo, porque ainda não entendeu. Mas eu posso te dar um conselho, eu vou te dar um conselho essa noite. Não é pelo muito sentir que virá o compreender. A gente se engana, a gente acha que entregando tempo para sentir aquilo novamente, de repente virá o esclarecer na nossa mente. Não é assim que acontece. Satanás tem escravizado o coração de pessoas, porque ficam sentindo e ressentindo coisas que não são para serem compreendidas. Você não tem como compreender o que
compreensível. Pessoas que estão tentando entender por que é que Deus fez a chuva nessa espessura e não naquela outra. Você não vai entender isso nunca. Pessoas que estão aqui tentando entender, mas é por que que meu pai fez dessa forma e não fez daquela outra? Querida, vai te faltar explicação. Bom, se ele não estiver vivo, mais ainda, né? Tem coisas que eu queria muito entender, por que que meu pai fez desse jeito. Coisas que me afetaram. Não, mas se eu não entender, eu vou continuar sentindo, ligada àquilo. Essa não é uma boa estratégia. Será que Deus não trouxe aqui você essa noite para te dizer que não dá para entender o que não é compreensível? E que então você já pode largar a mão de alimentar esse sentir? Não é pelo entender que você vai deixar de sentir. É por uma decisão de que está na hora de ampliar as estratégias. Que está na hora de você usar novos recursos. Que a tua vida precisa seguir. Que está na hora de você alcançar os seus resultados a partir de novos movimentos. É o que a gente aprende com a Ana. Sabe, quem sabe Deus trouxe você aqui para libertar você dessa rotina de uma estratégia que não funciona. Sabe, se você está tentando organizar a tua vida financeira de um jeito, você está tentando correr atrás disso para tentar resolver de uma forma, mesma forma, você não conseguiu, a gente tem que usar uma estratégia nova, cara. Eu preciso te perguntar qual é o prazo de validade. Hein? Eu tenho na minha casa 2 homens muito perseverantes. Na verdade, os 3 homens da minha vida são muito perseverantes. E ainda chega um quarto que é obstinado. São perseverantes, sabe? São insistentes, sabe? Insistem. E isso nos trouxe a lugares muito especiais. A perseverança do meu marido, o foco da insistência do meu marido, trouxe a gente a lugares muito especiais como família. Isso está levando os meninos a lugares que eu jamais poderia pensar que eles poderiam chegar. É a obstinação deles, é o foco deles. Eu acho isso lindo. É uma coisa que Deus deu a eles. Mas é preciso identificar qual é o limite entre a persistência e a imprudência num método que não é eficaz. Há um limite, irmãos, há um prazo de validade para uma estratégia, para um jeito que você está usando e não está dando resultado. O que é que você está focando e está tentando há um tempo e não está dando resultado? Talvez você esteja se perguntando, caramba, mas eu estou empregando toda a minha força nisso aqui. Meu Deus, não é negligência não, eu estou tentando fazer esse negócio dar certo, mas eu preciso te perguntar, qual é o prazo de validade para a estratégia que você está utilizando? Ter foco não vai ser suficiente para chegar à solução e ao resultado. Ter o desejo de alcançar não vai ser o suficiente para resolver esse problema. Você precisa avaliar se as tuas estratégias já não expiraram o prazo de validade. Deus está dizendo a você essa noite, está na hora de fazer de outro jeito, está na hora de ampliar os teus recursos. E essa palavra, esse culto, essa noite é um novo recurso de Deus para você recomeçar. É como se assim no rótulo da tua vida tivesse lá, prazo de validade para a estratégia, 16 de março de 2025. Não usa mais, querida. Já deu, amor. Eu quero que você abençoe as pessoas do teu lado. Diga assim, olha, passou a validade, meu irmão. Bora achar um jeito novo. Bora achar um jeito novo, bora. E por último, uma última mulher muito forte. Essa aqui não tem nem texto bíblico, porque ela está estampada em toda a história do cristianismo, que é Maria. Maria. Eu acho que a gente fala pouco de Maria, sabe, irmãos? Trabalhando numa instituição católica, eu senti realmente uma coisa assim que me abençoou muito.
que é lembrar a importância de Maria. Maria não precisa ser para nós uma santa, para ser uma pessoa muito especial, né? Não precisa. E eu tenho aprendido ali naquela instituição, eu estou lá há 14 anos, sabe? Eu tenho aprendido a admirar mais a vida de Maria, o que ela foi, as coisas que Deus fez através dela, a mulher mesmo que ela foi, né? E hoje nós temos uma coisa para aprender com ela, com a Maria. Maria viveu por um propósito. Ela teve pouco tempo de vida para viver assim, Belzinha, vivendo a vida dela. Ela era uma adolescente quando recebeu esse propósito, né? Então eu penso assim, que Deus deu a ela assim até a adolescência, né? Até os 16 anos, assim, 17, ela não tinha mais do que isso não. Tinha 18 ainda não, era uma adolescente mesmo, né? Então assim, até os 16 é como se Maria tivesse ficado emprestada para a vida dela. Faz aí o que você quiser, vai vivendo sua adolescência como toda adolescente da tua época, da tua cultura, brinca, né? Corre no terreiro aí, vai conversar com suas amigas. E Maria pôde viver isso, né? Mas na adolescência, Deus queria que ela vivesse mais do que só viver a vida dela. Deus queria que ela fosse mais do que mais uma mulher na terra. E Deus dá a ela um sentido. Deus dá a Maria um projeto, aliás, um projeto de longuíssimo prazo. Um projeto que começaria com a concepção de Jesus no seu ventre, mas que duraria a vida toda da existência da própria Maria. Porque o sentido da vida de Maria não foi somente trazer ao mundo o Filho de Deus e criá-lo com todo carinho, todo zelo, todo amor. O sentido da vida de Maria não se resumiu aos 3 anos de ministério de Jesus, quando ela foi uma das principais militantes do ministério de Jesus durante esses 3 anos. O sentido da vida de Maria não termina quando Jesus morre e ressuscita. Os historiadores vão dizer que Maria, ela era uma das grandes líderes da igreja primitiva, ao lado dos apóstolos, enquanto viveu. Uma vida que ganhou um propósito, uma vida que ganhou um sentido. A gente precisa aprender uma coisa aqui com Maria. Jennifer, você precisa viver por um sentido. Laís, você precisa viver uma vida por um sentido. Minha princesa, parece frágil demais viver só para viver a nossa vida. Não dá, Aline, não dá. A gente não consegue sobreviver com sanidade mental por muito tempo só vivendo a nossa vida. Meu filho, guarda o que eu estou falando para você. Se você focar em só viver a tua vida, você vai conseguir ficar bem por um tempo. Mas quando as dificuldades da vida vierem, não é vivendo a tua vida que você consegue se manter de pé. Você precisa de um sentido, filho. Você precisa de um propósito. Entende o que eu estou falando? O propósito mantém você de pé. Viver a sua vida só é frágil. É frágil. Maria tinha um sentido, Jonatas, e isso fez com que ela sobrevivesse a todas as dificuldades do caminho. E isso fez com que ela tocasse milhares e milhares de pessoas com seu exemplo. Nós estamos aqui hoje falando dela, você percebe isso? Entenda, eu preciso perguntar para você essa noite, qual é o sentido da tua vida? Quais são os projetos que dão sentido à tua vida? E às vezes nós temos projetos, Deus nos deu o projeto. Essa igreja é um projeto, é um sentido. Na minha vida é. Na vida de tantos irmãos é. Projetos que Deus nos dá. Existem outros projetos, que são projetos de outras pessoas e que a gente decide se envolver. Ok? Olha, eu ainda estou um pouco perdida, eu não sei qual é o projeto que Deus tem para mim, mas olhando esse projeto que Deus te deu, cara, não é que isso começa a fazer um sentido para mim também?
Então, olhe ao redor. Olhe os projetos que Deus está liberando para as pessoas que te cercam. Eu estou falando de você, esposo. Olhe para os projetos que Deus tem entregue à sua esposa. Eu estou falando de você, esposa. Olhe os projetos que Deus tem entregue ao seu esposo. Filhos, olhem para os projetos que Deus entregou aos seus pais. Pais, olhem para os projetos que Deus está entregando aos seus filhos. Sabe, a gente se engana quando a gente acha que o filho criado é a missão cumprida. Irmãos, quando a gente tem um filho criado, a nossa missão só está começando. Sua missão expira o dia que Jesus te levar para a glória. Veja os projetos que Deus está entregando aos seus filhos. Faça parte deles. Apoie. Sonhe com eles. Vibre com eles. Ocupe de sentido a tua história através dos sentidos que estão cercando a tua vida. Sentidos que Deus te dá, sentidos que você se envolve, das pessoas que estão ao seu lado, projetos de Deus na tua vida. Uma mulher que recebe um projeto e ela conclui esse projeto até o fim. Maria ganhou uma causa pela qual viver quando recebeu a Jesus como seu filho. Hoje você pode ganhar uma causa pela qual viver quando recebe a Jesus como teu Salvador. Pastora, eu estou sem sentido na minha vida. Pastora, eu estou sem esse projeto que me mantém de pé, eu estou só vivendo a minha vida. Deixa eu falar para você, se você receber Jesus como seu Salvador, você que já é do Senhor, mas se afastou, se você ativar o Espírito Santo que ainda mora em você, você estará recebendo um sentido novo na tua história. Ele pode ser o teu sentido. Maria nos ensina isso. Ela podia ser apenas mais uma mulher para viver suas rotinas simples, mas Maria gerou Jesus dentro de si, e isso foi sentido para a sua vida toda. Gerar Jesus dentro de você pode ser o sentido que alimenta a sua vida todos os dias. Eu não posso parar. Por quê? Porque eu estou gerando vida dentro de mim. Que vida? Você está grávida? Não, já tirei tudo, não posso ser mais grávida. Eu estou gerando a vida de Deus dentro de mim. Para ter o que distribuir. Eu não posso parar. Eu não posso parar, não dá. Um fogo cruzado comendo na minha frente, meu Deus do céu. Meu Deus, gente, no Morro do Carrapato era assim, a gente tinha que abrir o portão, olhar assim, tem tiroteio? Não tem. Tem tiroteio, dá para sair. Não tem tiroteio, meu Deus do céu. E o fogo comendo cruzado na tua frente. Meu Deus, às vezes eu sinto que eu estou no Morro do Carrapato. Meu Deus, não tem bala, mas, meu Deus do céu. Eu não sei se você já teve essa experiência. Parece que os problemas não param não, gente. É um bombardeio, meu Deus. Você quer a faixa de Gaza, não é nem mais o Morro do Carrapato. Meu Deus do céu. E Mas se você tem um sentido, não dá tempo de você paralisar por causa do que está acontecendo fora de você, porque o que está acontecendo dentro de você, a vida de Deus que você está gerando para distribuir, mantém você de pé, mantém você em movimento. E outra coisa, no meio do tiroteio, você não será atingida. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aleluia! Estou ocupada demais gerando vida, não dá para eu parar. Não dá. A gente aprende isso com Maria. Na psicologia tem um autor chamado Viktor Frankl. Edson já pregou sobre ele aqui uma vez, você vai lembrar.
E ele tem um livro que se chama assim, olha, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. O que traz o sofrimento não é viver um problema. Veja que até a psicologia reconhece isso. O que traz o desespero não é ter um grande turbilhão para administrar, não. O grande sofrimento é uma vida sem sentido. E com Maria, a gente aprende que pode tomar uma decisão de viver uma vida com um sentido. Um sentido que é maior que você. Um sentido que te liga ao sobrenatural. Pastora, como é que eu vou saber que eu achei um bom sentido? Essa coisa é eterna? Vai durar para além de você? É um bom sentido. Quando você não estiver mais aqui, essa coisa ainda vai permanecer? É um bom sentido. Hã? Pastora, como é que eu vou saber que esse negócio aí é um bom sentido? Te liga a Deus. Ah, então isso aí é um bom sentido. É um bom sentido. Pastora, como é que eu vou saber que isso é um bom sentido? É uma coisa que vai além da tua própria vida? Ou tem a ver só com pagar teus boletos? Ah, está além de você? É garantir que esse neto vai ficar vivo? É garantir que essa pessoa vai conhecer Jesus? Evangelizar alguém? É além de você e de teus boletos? Poxa, você pode ter esbarrado num grande sentido. O que não pode acontecer é que você viva uma vida sem um propósito. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. São lições que a gente aprende com essas mulheres. E eu estou aqui me perguntando por que é que Deus queria que você ouvisse essa palavra. Eu preciso te perguntar pelo sentido da tua vida. Qual é o sentido da tua vida? Você quer ver uma coisa que dá errado? Quando o sentido da tua vida se torna uma pessoa e não uma missão. Você quer ver quando dá errado? Quando o sentido da tua vida se torna uma coisa e não um projeto de Deus. Você quer ver uma coisa que dá errado? É quando o teu sentido da vida é uma circunstância sem a qual você entende que não vale a pena nem viver. Isso vai dar errado. Porque o sentido resiste às circunstâncias, está além das circunstâncias. Deus te trouxe aqui essa noite para te perguntar qual tem sido o sentido dos teus dias. Será que não é por isso que tem sido tão difícil caminhar? Você está vivendo sem sentido. Você está só no modo existir, sabe? Você já viveu uma fase assim, modo existir? Que o que você está fazendo assim de melhor é acordar de manhã e existir. Você não sabe para quê, não sabe por quê, não sente-se ligada a absolutamente nada. O teu grande esforço é existir. E eu vou dizer para você que existem momentos da nossa vida que são exatamente assim, sabe? Sem hipocrisia, irmãos, são. Eu já tive um momento na minha vida que a coisa melhor que eu conseguia fazer, minha Mari, era resistir. E já era um grande esforço. Me manter viva. Porque a vida tem coisas tão difíceis, né? Coisas tristes, perdas que a gente tem, lutas, impactos que a gente sofre, não é? O problema é quando isso se torna a nossa rotina. O problema é quando o modo existir deixa de ser uma fase e passa a ser o modo de viver a vida aqui. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para isso. Deus não te fez para isso. Deus não me fez para isso. Então, ainda que o choro dure uma noite inteira, e que uma noite inteira, Déia, você se permita estar no modo existir, porque às vezes é necessário. Mas a alegria vem pela manhã. Chega o dia do sentido, chega o dia do propósito. E quem sabe hoje, esse domingo, 16 de março, não é o dia do teu propósito tomar conta do teu coração. Não é o dia de você falar, Jesus, eu abro a minha vida para um propósito além de mim.
Jesus, eu abro a minha vida para um sentido que dê uma organização nos meus dias. Eu não quero mais viver no modo existência só. Eu quero reagir, Deus. Eu quero fazer como Maria. Senhor, eu quero fazer como Ana, eu quero ampliar minhas estratégias, eu não quero ficar resolvendo da mesma maneira, parar de comer, me trancar num quarto, tentar insistir num método que está dando errado, numa relação que está dando errado, que não tem motivo mais de ser. Senhor, eu não quero mais isso, eu quero ampliar minhas estratégias. Senhor, eu não quero ficar embaralhada com as coisas importantes, eu quero escolher o principal. O que você precisa resolver com Deus hoje? O que Deus precisa resolver na sua vida hoje? Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Tira um momentinho com Deus agora. Por favor, tira um momento com Deus. Eu falei já tudo que Deus me deu para eu te falar. Fecha teus olhos. E é para você fechar os olhos, para você não se distrair com mais ninguém, mais nada. Não olha para mais nada, não. Não olha para mais ninguém. Hein? É você e Deus só. Fala com o Espírito Santo aí, porque olha só, o que o Espírito Santo me compartilhou para eu te dizer, eu te falei. Mas será que agora não está na hora de você falar com o Espírito Santo? De você conversar com Ele e falar com Ele do quanto que está difícil para você se agarrar ao que é principal. Quem sabe você está aqui hoje sofrida, pesada, pesado, porque as coisas ao seu redor estão te pesando muito, você está se perdendo do que é principal. Ore agora, peça ao Senhor, Deus organiza isso na minha vida, eu quero escolher o principal, Senhor. Peça isso. Peça isso. Quem sabe você está aqui essa noite e você tem sido aquela pessoa incansável em usar uma estratégia. Você tem tentado com todos os recursos que você tem resolver um problema. Mas nessa noite, será que Deus não está te pedindo para você entregar o teu jeito de resolver? Será que nessa noite não é tempo de você ampliar as suas estratégias? Trocar estratégias humanas por estratégias espirituais. Deus trouxe você aqui porque Ele olhou você e Ele viu você vazia de sentido. Ele olhou você e viu você vazio de um propósito. Você está no modo existir, mas Deus está te chamando para o modo viver com um sentido. Fale com Deus. Diga, Senhor, resgata meu sentido, Senhor. Aquilo que é além do meu problema, aquilo que é além de mim. Nessa noite, você que tem olhado para a tua dor e tem sofrido tanto, Deus vai mudar a tua perspectiva, porque quando você olha para o sentido, você ganha uma nova direção. Deus está te colocando de pé, meu irmão. Mas é preciso que você diga, Senhor, eu sou essa pessoa, eu estou precisando disso, Pai, e eu tomo essa decisão. Eu quero fazer uma pergunta agora, a igreja continue orando. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que precisa entregar o seu coração para Jesus. Quem sabe você tem vindo à igreja, você simpatiza muito com as coisas que você ouve aqui, mas você ainda não tomou uma decisão de entregar a tua vida a Jesus. Se você trouxer Jesus para o seu coração, você ganhará um novo sentido. E eu quero saber se nessa noite alguém precisa aceitar a Jesus como seu Salvador e entregar a sua vida a Ele. Alguém que não tenha feito isso ainda, quer fazer isso, quer tomar essa decisão essa noite e fazer de Jesus o seu sentido. Onde você estiver, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Há alguém assim? Levanta sua mão, eu quero orar pela sua vida. Pastora, eu amo Jesus, mas eu estava afastada. Eu estava afastado. Vieram os problemas, veio o fogo cruzado, pastora, isso me afastou, mas hoje eu estou entendendo que eu preciso escolher o principal, e o principal é Ele, o principal é
Ele, o principal é Ele na minha vida. Eu quero voltar hoje para Jesus. Onde você está, levante uma de suas mãos. Tome uma decisão que vai mudar a tua vida hoje. Levanta uma de suas mãos, eu vou orar por você. Há alguém assim? Levanta a tua mão. Foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Minha irmã querida, meu irmão querido, Deus trouxe você aqui para que você tomasse uma decisão na tua vida. Há alguém que hoje precisa tomar uma nova decisão ao lado de Jesus. Eu estou voltando, pastora. Eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para os braços do meu Pai. Eu estou voltando a escolher o principal. Eu estou voltando a escolher o principal. Há alguém assim? Levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Não hesite em começar um tempo novo na tua história. Há alguém assim? Levante uma de suas mãos. Se não há, igreja, essa palavra é para você, igreja. Deus provocou o teu dia para que você chegasse aqui nesse culto hoje. Se nessa noite você entrou aqui e você entende que precisa de uma ajuda do Espírito Santo para organizar a tua mente, você está decidindo focar no principal e você quer ajuda do Espírito Santo para isso, se coloque de pé, eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe. Quem sabe você está aqui e nessa noite você quer deixar antigas estratégias. Pastora, eu quero deixar para trás os métodos que eu estou usando. Eu quero ampliar as minhas estratégias em Deus. Deus abençoe. Pastora, meu coração está arrebentado. Ai, eu estou me sentindo vazio. Eu estou me sentindo vazia. Pastora, eu quero que Deus gere algo novo na minha vida. Eu quero um novo sentido. Eu preciso, Deus abençoe meu irmão. Pastor, eu preciso viver por um propósito. Eu quero que esse propósito tome meu coração. Eu quero gerar a vida de Deus em mim. Eu quero gerar a vida de Deus em mim. Eu quero espalhar a vida de Deus. Senhor, olha aí o teu povo, Pai. Olha aí os teus filhos que se colocam de pé nessa noite pedindo teu socorro. Pessoas que hoje estão deixando para trás as antigas estratégias. Pessoas que hoje, ó Deus, estão reconhecendo que deixaram de olhar o principal, mas estão tomando uma nova decisão com o Senhor. Estão tomando uma nova decisão contigo. Oh Deus, inclina os seus olhos ao principal. Organiza a mente de cada irmão que está tomando essa decisão. Faça olhar para o principal, aquilo que vem do Senhor. Oh Deus, existem agora irmãos e irmãs que estão chorando a falta de sentido, que estão clamando por um novo propósito. Então eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial, Senhor. Assim como o ar está entrando pelas narinas e invadindo o organismo dos meus irmãos, eu quero te pedir que um fôlego novo, um novo sentido comece a invadir agora, um novo sentido invadindo agora.